Dizer, irmãos, que nós estamos findando o ano e estamos numa ministração de alguns sermões, especificamente 4 sermões. Esse é o terceiro, sobre a boa gestão da vida. E isto é algo que pode nos abençoar muito para o próximo ano que se avizinha. E neste momento eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Vamos ler alguns versos deste capítulo. Vamos ler os versos 37, 38, 40, 41 e 49. Diz assim a palavra de Deus: O conselho agradou a Faraó e a todos os oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Versos 40 e 41 diz assim: Você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse a José: Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Por fim, verso 49, diz assim: Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Vamos orar ao Senhor? Pai santo e eterno Deus, nos achegamos a Ti, Senhor, neste momento em oração, para pedir, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, e que, ó Deus, a Tua palavra, assim lida, ela possa, ó Deus, penetrar os nossos corações, nossa mente, fazer-nos, ó Deus, crescer no entendimento, ó Deus, acerca daquilo que o Senhor tem a nos comunicar nesta noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Vá diante de mim, Senhor, que assim estarei neste momento compartilhando da palavra com os nossos irmãos, e que sejamos aqui, ó Deus, abençoados por Ti. No nome de Jesus, Te oramos. Amém. Meus irmãos, eu queria introdutoriamente falar sobre uma figura grega chamada Fídias. Fídias, ele era um arquiteto, um escultor grego, muito conceituado e muito caprichoso no que fazia. Fídias, ele foi responsável pela reconstrução da Acrópole de Atenas, depois da invasão no ano 480. A Acrópole era um complexo arquitetônico ao alto de uma montanha, onde ali serviu por 1000 anos como fortaleza militar, e também encontros religiosos e também assuntos administrativos, de Atenas, da cidade de Atenas. Então Fídias, ele foi chamado para fazer a restauração da Acrópole, a restauração de um prédio, de um ambiente onde ali se reuniam as pessoas para adorar os seus deuses. O detalhe, irmãos, é que, um parêntese, que Fídias foi chamado porque Fídias, ele também é autor da 4ª maior maravilha do mundo antigo, que é a estátua de Zeus. E para entendermos bem, Zeus, ele era um Zeus olímpico, e na cidade de Olímpia, então, se instalou ali esta maravilha do mundo antigo. Mas era tão perfeita que passou a ser chamada de uma das maravilhas do mundo antigo, dada a qualificação que Fídias tinha para poder fazer aquilo que ele era chamado a fazer. Então ele foi chamado também para restaurar a Acrópole de Atenas. Algo extraordinário que Fídias fazia era a determinação para que tudo aquilo que ele viesse a fazer, ninguém pudesse retocar com críticas. Ele era um artista, um arquiteto muito detalhista, muito caprichoso. E um dado dia, um amigo dele chega ao seu local de trabalho e fica intrigado com ele, porque ele estava restaurando uma estátua nas costas da estátua. Ele refez a estátua e estava preparando as costas daquela estátua.
E o amigo diz: por que você está trabalhando nas costas desta estátua, visto que ela será pregada no teto? E ninguém vai poder ver as costas desta estátua. Você poderia muito bem fazer a parte da frente, das laterais, e já fixar, porque nas costas não há necessidade de você gastar tanto tempo e tanta dedicação nos detalhes desta estátua. E Fídias, ele disse: homens ou mulheres não poderão ver, é bem verdade, mas os deuses verão. E aquela fala de Fídias levou aquele homem a pensar que, de fato, ele levava muito a sério os detalhes daquilo que ele fazia, mesmo que se fosse para alguém não ver ou não perceber. Ele trabalhava, de fato, para os deuses. Ele não trabalhava para pessoas. Ele fazia as coisas com excelência, e isto era o que, de fato, elevava a importância do seu trabalho. Um trabalho feito com dedicação e com excelência. E, queridos, Timothy Keller, o pastor Timothy Keller, no seu livro Como Integrar Fé e Trabalho, ele dedica uma parte do livro que eu queria citar para os irmãos nesta introdução, de que ele assim fala: uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. Ou seja, nas palavras de Timothy Keller, o trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Observe que esta colocação de Timothy Keller diz muito acerca de Fídias. Ele foi chamado para restaurar a Acrópole, o ambiente destruído por uma invasão, e ele foi fazer aquilo ali, entendendo que, muito mais além de um chamado humano que o convocou para fazer o seu trabalho, foi os deuses que ele cria, que não é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Assim, meus irmãos, Lutero deu um grande exemplo na narrativa dele com o sapateiro, que os irmãos aqui alguns conhecem. Quando aquele sapateiro disse: o que é que eu faço para agradar a Deus? Como é que eu faço para adorar a Deus? Eu quero servir a Deus. E Lutero olhou para aquele homem sapateiro e disse: faça o melhor sapato. Ou seja, faça um sapato com excelência e venda pelo preço justo. Assim, queridos, podemos observar que nesta mesma tônica de repercussão acerca da excelência do trabalho que nós deveríamos observar nesta relação de uma vida abençoada por Deus, podemos olhar então que na vida de José, praticamente nós podemos entender que ele caminhou nessas mesmas trilhas. José, então, ao se colocar na narrativa desta série que nós estamos refletindo, José, ele se sentia assim, alguém chamado por Deus para aquilo que ele fazia, e ele fazia para Deus, para aquele que o chamou para fazer algo, e este algo deveria ser da melhor forma, com excelência. E, meus irmãos, a pergunta é: Deus chamou a cada um de nós aqui para fazer aquilo que nós estamos fazendo? Estamos fazendo de fato como se para Deus? Estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer, com excelência, para aquele que nos chamou a fazer aquilo que estamos fazendo? Esta é a grande pergunta, em todos os âmbitos da nossa vida. E uma constatação que eu queria trazer para os irmãos aqui, bastante interessante. Vivemos em um tempo, irmãos, que existem pastores e missionários no mundo que fazem o que Deus nunca os mandou fazer. Existem pastores e missionários espalhados no mundo que eles estão fora do chamado de Deus. Pelas mais variadas razões, eles decidiram ser, mas Deus nunca os chamou para fazer. E existem também, queridos, pastores e missionários que fazem a obra de Deus. Não fazem para Deus, fazem para si mesmo. Fazem para promover o seu próprio nome, para promover o seu próprio ministério, ou a sua instituição a qual faz parte, ou então para expandir o reino. Qual reino? O seu próprio reino. Mas os profissionais liberais, será que não se enquadrariam aqui também? Que estudam, que se capacitam? Deus mandou você fazer aquilo que você está fazendo? Precisamos assim pensar, queridos, e Deus
Será que estaria então hoje numa colocação de que eu pudesse chegar para Ele e oferecer aquilo que eu faço, apresentar a Deus: Senhor, o que o Senhor me chamou a fazer está aqui, eu estou te apresentando aqui, eu estou te mostrando, Senhor, eu ofereço a Ti, e aqui está o meu trabalho, com o melhor que eu posso fazer, com excelência, cuidando dos detalhes. Meus irmãos, estas indagações precisam levar-nos à compreensão, queridos, que esta expressão de se apresentar ao Senhor que nos chamou para fazer algo, deve ser de fato, queridos, banhados de amor, com ética, com gratidão e com total dedicação. Não fazer de qualquer forma. A relação então de José com o trabalho se dá desde muito cedo, porque José, na sua narrativa de vida, descrita na palavra de Deus, que é onde nós temos o conhecimento acerca da vida dele, nós podemos ver que José, mesmo quando chegou no Egito como um escravo doméstico, ele foi ser escravo na casa de um homem, mas lá ele era tão excelente naquilo que ele fazia, que o homem o chamou e disse: você vai comandar a minha casa, você vai ser o chefe aqui, abaixo de mim só tem você. E ele então assume esta prerrogativa, mesmo sendo um escravo doméstico. Ele era alguém que vivia debaixo da autoridade daquele homem, sem liberdade para sair ou fazer o que fosse, qualquer coisa fora da ordem de Potifar. José, ele se coloca também, queridos, como aquele que, ao chegar na prisão, ele foi visto pelo carcereiro-chefe e viu que José era aquele prisioneiro dedicado, organizado. Penso eu que certamente o local onde José dormia era o melhor lugar, organizado, tudo dobradinho, tudo certinho, limpo, de tal forma que o carcereiro-chefe chama ele e diz: olha, você vai ser o meu auxiliar aqui, você vai me ajudar a cuidar de presos aqui, os presos do reinado lá de Faraó, que vem para cá, aqueles caras que têm aquela prerrogativa de ter um melhor tratamento, você vai cuidar dessas pessoas aí. Foi ali onde ele teve um relacionamento de amizade com o copeiro, né, lá do Faraó, que teve aquela história do sonho, etc. Os irmãos já conhecem a história. Mas, irmãos, o mesmo José foi o José que também fez com excelência quando ele foi chamado para ir à presença do Faraó, decifrar o sonho dele. José, prisioneiro na casa de Potifar, como escravo, na prisão, diante do Faraó. Ele foi alguém que sempre fez tudo da melhor forma, com excelência. E olhando, queridos, para a narrativa bíblica que nós aqui vimos, podemos perceber que em um dos versos que nós lemos, que vamos voltar ao texto, o próprio Faraó, ele reconhece que o Espírito de Deus estava sobre José. Ou seja, um ímpio perceber isso em José. Observe, irmãos, que coisa extraordinária. Isso me faz até ser envergonhado e confrontado ao preparar esse sermão e perceber todos os detalhes para que ele pudesse estar aqui hoje. Será que eu tenho feito com excelência aquilo que Deus me chamou a fazer? E eu começo a ficar pensando nas coisas que eu faço, nas coisas que, não só aqui na igreja, não somente no projeto missionário, não somente na Junta Nacional das Igrejas a qual faço parte, mas eu fico agora preocupado: será que aquilo que eu faço até em casa, auxiliando a esposa e os filhos, e aí dirigindo ao trânsito, será que eu tenho feito com excelência aquilo que eu fui chamado a fazer? Será que eu não estou sendo relaxado com o meu Deus? De repente ser o resto a oferecer a Deus? Meus irmãos, nos versos 37 e 38 que nós lemos, nós vamos ver, irmãos, um detalhe importante na vida de José. Havia a presença de Deus em sua vida. O verso 37 diz então: o conselho agradou a Faraó, os conselhos de José agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. No 38 então o verso diz: então Faraó perguntou a seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Queridos, observando para esta fala que nós encontramos aqui do Faraó com os seus oficiais e este reconhecimento do Espírito de Deus na vida de José,
ressalta-nos então alguns detalhes que eu preciso então compartilhar com os irmãos. O que levou então ao faraó perceber isso em José? E não há outra explicação, irmãos. O falar de José certamente chamou a atenção. O agir de José chamou a atenção. E o pensar de José, as suas intenções, chamou a atenção do faraó. Observe que versos antes, ao ser colocado diante do faraó, e o faraó diz: olha, os meus sonhos aqui eu não consigo, ninguém consegue decifrar, mas você, eu estou sabendo que você consegue decifrar. E ele diz: não sou eu, é Deus quem faz. Ou seja, ele não traz para si reconhecimento de nada, de glória nenhuma. Quem faz é Deus. Se ele quiser revelar, ele vai revelar. É ele, não sou eu. Aqui já começa então um choque de realidade com o faraó, porque o faraó ser chamado a chamar aquele homem para poder decifrar o seu sonho, aquilo que os seus magos e as suas autoridades místicas lá do Egito, ninguém conseguiu fazer. Faraó certamente achou: esse é o cara, vai chegar aqui esnobando. Ele disse: não sou eu, é Deus quem faz. E aí, meus irmãos, a presença de Deus era perceptível então na vida de José por conta dessas coisas. E penso eu, queridos, que José era aquele rapaz de fala respeitosa, já aos 30 anos de idade, que já sofreu o desligamento com o pai e com a família por maldade dos irmãos. Ele não se vitimizou, ele não ficou com mimimi, ele não ficou com depressão, com todo respeito, mas a gente não vê traço disso aqui. A gente vê alguém lançado aos pés do Senhor. A gente vê uma pessoa resolvida com Deus, de que apesar de qualquer coisa, de qualquer circunstância, a gente vê um José aqui diferenciado. Alguém que tinha certeza daquilo que nós vamos falar daqui a pouco. A gente vê José, irmãos, com um caráter firme, alguém com muita responsabilidade em dizer ao faraó aquilo que Deus estava dizendo a ele, sem tirar e nem pôr. Podemos ver então um agir de faraó sob a autoridade de Deus, reconhecendo que é Deus quem faz, com toda a sabedoria e dependência em Deus, de que Deus é quem estava dando aquela revelação daquele sonho, aquela tradução do sonho. E podemos ver um José que pensava, irmãos, com coerência. Ele era coerente, ele era a pessoa que tinha uma inteligência, uma sabedoria, e colocou tudo isso diante do faraó. Observe, irmãos, comigo que há uma indagação a ser feita neste momento, desta reflexão. Como é, irmãos, que os nossos colegas de trabalho nos veem? Como é que os nossos centenas, quem sabe, de amigos das redes sociais nos enxergam? Como é que o nosso professor da escola, da universidade, ele olha para nós? Como é que nós somos reconhecidos? Como é que os nossos clientes nos veem? Como é que os nossos supervisores olham para nós? Como é que os nossos vizinhos nos veem? Como é que os nossos parentes, nas confraternizações de final de ano, onde nós estamos ali inseridos, como é que eles nos veem? José foi visto, irmãos, como alguém que tinha o Espírito de Deus, percebido por um ímpio, que não tinha relacionamento nenhum com o Espírito de Deus. Observe, irmãos, que a excelência daquilo que José fazia chamou a atenção, a forma de ser, a forma de estar, a forma dele poder usar as palavras corretas e atribuir então todo um valor na pessoa de Deus, naquilo que ele estava ali sendo chamado a fazer. Amados irmãos, valores, posturas, maneiras de lidar com a vida, valores de generosidade, aquele que capricha, que traz coisas para o presente, para aquilo que nós estamos fazendo neste exato momento, deveriam ser coisas, irmãos, levadas muito a sério na vida daquele que tem o Espírito de Deus, como José fazia. Assim, queridos, facilmente nós podemos associar a presença de Deus na nossa vida quando tudo está muito bem.
Está tudo certo, tudo maravilhoso, eu estou em paz, está tudo bênção, está tudo certo. Joia, todo mundo com saúde, né? Todo mundo final de ano, festa, alegria, né? Não está faltando nada. Vamos sair para comprar o sapato das crianças, comprar as roupinhas, né? Comprar um vidro de perfume novo, né? Dar uma voltinha, ver as luzes lá do Parque Solano Lucena, vamos ao sertão viajar, vamos passear. É beleza. Na igreja, uma bênção. O sorriso já cansa de tanto estar alegre. Tudo isso é muito fácil. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, nesta noite, você que está aqui, nós podemos ver pela Bíblia dizendo para nós que Deus, Ele esteve com José. Não somente no momento em que Faraó disse: você agora vai ser o governador. Você deixar de ser escravo para ser governador? Que salto! Deus esteve com José quando ele foi vendido pelos irmãos. Deus estava com José quando estava chegando na casa de Potifar. Deus esteve com José quando aquela mulher queria tirar proveito da situação dele. Deus esteve com José quando José foi acusado injustamente pela mulher de Potifar e levou-o à prisão. Deus estava com José quando José estava na prisão. Deus estava com José quando decifrou os sonhos daqueles dois homens da prisão. Deus esteve com José quando estava diante do faraó. Isto nos leva a entender, irmãos, que quando você está lutando contra uma enfermidade, Deus está com você. Quando você está lutando também contra o desemprego, contra a situação difícil, Deus está com você. Quando nós estamos caminhando, irmãos, diante desta luta ferrenha de sobrevivência, em que muitas vezes a família entra em crise nas finanças, às vezes por circunstâncias inesperadas, que nós olhamos para os quatro lados e não vemos uma saída, Deus está com você. É assim que o Senhor se coloca. Se somos seus filhos, se fazemos para o Senhor, assim como José era, pode crer, o Senhor está conosco em todos os momentos. Não só no momento do sucesso, mas nos momentos difíceis da vida. A palavra então é: não desanime, não tema, o Senhor está presente. Mas em segundo lugar, irmãos, o versos 40 e o verso 41, versos 40 e 41, vem então a fala do faraó para José, quando disse: você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Queridos, José, irmão, se relacionava com o trabalho com muita responsabilidade, de forma crescente. Esta prerrogativa de saída de uma condição terrível de uma prisão para agora sentar num trono de governador daquele lugar, não envaideceu o coração de José. José compreendeu que aquilo ali era Deus o chamando, o convocando para realizar um trabalho, e um trabalho sério, que tinha como consequência final não permitir que a terra do Egito fosse devastada. Este era o objetivo, era juntar comida durante 7 anos, para que os outros 7 secos que viriam, a terra pudesse ser preservada, as pessoas pudessem ter o que comer. Esta era uma responsabilidade, e José, irmãos, se coloca nesta condição. José deu, irmãos, o seu melhor em todos os cenários por onde ele passou, como nós já comentamos aqui. Até como na condição mais difícil, ele procurou ser o melhor. E aqui eu convido você a ler Lucas capítulo 16 e o verso 10, para o nosso coração e para a compreensão do que é um homem de Deus. Palavras do Senhor Jesus,
em Lucas 16:10, quando diz assim: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Na minha versão aqui, quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito. Este recado de Jesus aponta na direção, irmãos, de que se eu sou pequeno onde eu estou, se o meu superior não notou ainda que eu tenho um certo potencial para determinadas tarefas, e aqui encaixa-se com você também, se a sua empresa ela é pequenininha, está começando, se você acha que tem muito mais a dar, mas que alguém ainda não viu, faça com excelência o que está em suas mãos, seja responsável no pouco que chegou às suas mãos. José agiu assim. Quando ele estava lá na prisão, ele começou a cuidar de coisas ali. E qual era a perspectiva de vida dele? Olha, eu estou preso aqui, eu não tenho direito a advogado, eu não tenho direito a tribunal, a nada. Sei lá quantos anos eu vou ficar aqui, mas eu aqui, eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser um cara organizado, eu vou acordar mais cedo. Eu fico imaginando aqui os detalhes. O meu colchão vai ser sempre organizado, o lençol que eu durmo dobradinho. A minha comida eu não vou deixar de qualquer forma, meu prato onde eu comer, eu vou deixar guardado. Tem um lugar para lavar, eu vou lavar. Eu vou ser o cara excepcional. Eu vou ser caprichoso em tudo que eu faço. Para ninguém chegar aqui e dizer assim: devia melhorar isso aqui, está desorganizado, capricha aqui nisso aqui. Que pessoa relaxada. Não. José, daquela condição, ele fez algo ali que chamou a atenção de todos, principalmente do carcereiro-chefe. O mesmo José usou do mesmo padrão e da mesma medida quando estava como governador do Egito. Ou seja, o tamanho dele no reinado do Egito não modificou o seu padrão. O seu padrão permaneceu o mesmo. Isto diz muito para nós? Sim. Quem é obediente quando é pequenininho, quando for obediente, quando for grande, continua obediente do mesmo jeito. Ah, não, eu só vou ser obediente quando eu estiver grande, aí eu vou obedecer. Não. Negativo. São questões de princípios, são questões estabelecidas de atemporalidade. Tanto faz. Quando eu for cedo, quando eu estiver pequeno, quando eu estiver grande, enquanto eu não chegar no cargo tal, eu vou ser diferente. Só vou ser bom quando eu chegar lá em cima. Não. Com José não foi essa a medida. Com José não foi desta forma. Obedecer, irmãos, à hierarquia com excelência, mesmo que não goste da hierarquia, deve ser levado em consideração. José, ele foi fiel no pouco. E como governador do Egito, deu conta de ser um instrumento de Deus para a preservação da vida daquele povo. Há de fato um caso verídico que eu queria trazer para os irmãos. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui chamado para trabalhar na prefeitura lá do interior, onde meu pai mora. E eu era um escriturário, alguém que ficava ali, bateu ofício, digitava a datilografia, não tinha computador ainda, tudo era muito rústico daquele tempo. Mas foi o que eu fiz, eu colei no secretário-geral da prefeitura, que era um homem muito experiente, e eu aprendia colado nele. Nas horas vagas eu estava lá vendo o que é que ele estava fazendo, e ele começou a me ensinar as coisas. E eu fui fazendo, dava conta do meu trabalho, dava conta também já de outras demandas dele. E aqui eu dizia, alguma hora isso aqui vai ser útil para mim em alguma coisa. E ele mandava eu fazer, eu fazia. Eu não era obrigado a obedecer às ordens dele, mas eu estava lá e me submetia. Faça isso, eu fazia. Faça aquilo, eu fazia. Tu pode fazer isso? Posso. A gente vai ficar até um pouco mais tarde. Você pode ficar? Posso. E eu ficava nessa disponibilidade e fazendo tudo como ele queria. Às vezes eu digitava um documento e eles iam, faltou um negócio. Eu ia voltar, fazia tudo de novo, sem achar ruim, porque eu estava aprendendo. Esse homem já tinha 7 anos que não tirava férias, porque não tinha quem o substituísse na sua função. E aí teve um dia que ele pegou na minha mão, me levou no gabinete do prefeito e disse: olha, eu quero tirar 1 mês de férias.
O prefeito olhou assim e disse: mas quem vai ficar no seu lugar? Esse rapaz aqui. E eu assumi o cargo dele por 30 dias como secretário-geral da prefeitura, eu com 17 anos de idade. O povo ficou assim, tudo espantado, porque eu sabia fazer todo o trabalho que ele fazia. E ele foi, tirou férias, né? E aí quando ele voltou, e aí como é que está a situação? Está tudo direitinho aqui, prestei conta de tudo, nada errado, tudo organizado. Mas isso, irmãos, foi algo que eu aprendi, mas não foi no seminário que eu aprendi, não foi no curso de filosofia, não foi na pós-graduação. Isso foi lá atrás. Foi quando a nossa fé, ela reverbera no nosso trabalho. Porque eu era alguém já alcançado pela graça do Senhor e percebia de que o Senhor havia de me abençoar de alguma forma, e eu precisava fazer o quê? Aquilo que estava na minha frente. Eu fazia da melhor forma para que ninguém achasse ruim e valorizasse, e assim o Senhor fez. E querido, se alguém não demonstra fidelidade no pouco, se alguém não é fiel a você quando é pequeno, quando for grande não vai ser. Não é o cargo que vai mudar a condição do caráter, não vai. Então precisamos, irmãos, entender que José nos dá uma aula, dirigido pelo Espírito Santo, percebido pelo Espírito Santo, é alguém que demonstra-nos um padrão a ser seguido. Faça como para o Senhor, faça como se fosse para Deus, o Deus perfeito que é o nosso Deus. Faça com tudo que você puder dar de melhor, faça. E é nisto, irmãos, que há tantos pontinhos que a gente precisaria dar uma melhorada na nossa vida, na nossa devoção, no horário de cultuar a Deus, nos nossos compromissos com o Senhor, com a obra missionária. A gente poderia fazer tanto. Às vezes falta somente uma voz, às vezes é apenas a inclinação de um coração disposto para poder dizer assim: vamos fazer isso aqui? Vamos. Aí de repente chega outro e diz: eu vou ajudar. Chega outro: eu vou fazer também. Eu vou ajudar, eu vou ali. Está feito. Aconteceu. Mas precisamos, irmãos, perceber isso, que de fato, queridos, não é um reconhecimento que vai fazer de mim alguém diferente. Não. Nós devemos ser, pequeno ou grande, devemos fazer, sendo reconhecidos ou não. Precisamos ser servos que faz do nosso trabalho um cumprimento de um chamado que o Senhor fez para nós, independente da área que nós atuamos. Por fim, no verso 49, irmãos, do capítulo 41 de Gênesis, nós vamos ver um desfecho extraordinário do trabalho de José, quando assim está escrito: assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. E meus irmãos, quando nós olhamos, queridos, para este ponto, em que a relação de José e do trabalho era com tanta excelência, que a bênção de Deus sobre as suas realizações, elas foram reais. Reais. 7 anos de trabalho pesado, porque ele agora, como governador, ele agora estava com todas as cartas brancas para fazer o trabalho que era para ser feito. Qual era o trabalho? Juntar cereal. O trabalho era esse. Mas não era para o governo, não, aqui é para o faraó, para ele, a riqueza dele, não, é para o povo. Havia de fato esse chamamento e, queridos, foram 7 anos plantando, supervisionando, colhendo, guardando, juntando, delegando tarefas a pessoas, sendo de fato um supervisor que estava ali olhando para que de fato a 5ª parte de todo o cereal colhido no Egito fosse guardado. E isto ultrapassou as medidas a ponto de ele não anotar mais, ele não estava nem mais anotando, porque era tanto cereal que já passou demais da conta, e grande foi a fartura naquele lugar. Aqui, queridos, encaixa-se perfeitamente a prerrogativa e o entendimento do que é prosperidade. Prosperidade sem trabalho não existe. Qual a prosperidade sem trabalhar, sem fazer as coisas corretas?
sem fazer com excelência. Como é que se consegue uma prosperidade? Biblicamente, como? Prosperidade, irmãos, no seu conceito mais formal, é o conceito de que pode ser definido como um estado de abundância. Claro, prosperidade é um estado de abundância em situação favorável ou acumulação de bens materiais. Ótimo, uma boa definição. No entanto, a prosperidade não se limita ao aspecto financeiro, porque muitas pessoas acham que ser próspero é ter muito dinheiro, porque dinheiro pode comprar qualquer coisa. Engano. Porque a prosperidade, ela vai um pouco mais além. Ela pode estar presente em outras áreas da vida também. Existe uma prosperidade espiritual, de relação com Deus, de devoção. Existe uma prosperidade intelectual, do estudo através da dedicação. Uma prosperidade profissional, uma prosperidade de saúde, uma prosperidade, irmãos, de relacionamentos sociais. Tem muita gente que tem dinheiro nessa prosperidade financeira, mas nas outras é uma negação, é uma pobreza. E a gente precisa compreender que José, ele era um cara próspero, porque ele não tinha inimigos na sua caminhada, a não ser a mulher de Potifar, que queria tirar proveito da situação. Mas José era querido na prisão. José foi querido no reinado, quando governador. Ele era alguém querido na família, apesar dos irmãos que tinham inveja dele. Mas José tinha esta prosperidade como algo completo. Ele tinha uma obediência tão implacável ao próprio Deus, que nunca reconheceu para si glória alguma, mas foi para o Senhor. Atualmente, a teologia da prosperidade, este câncer que engana, traz para nós uma colocação diferente do que é prosperidade. Porque para a teologia da prosperidade, ela se faz presente no mundo inteiro hoje em dia, porque se espalhou de uma forma terrível, e exaltando os privilégios que a riqueza e o dinheiro podem trazer, apresentando-os como uma retribuição de Deus aos desafios, aos semear, né, de que se eu sou filho eu exijo, ou seja, fé e devoção são substituídos por propósitos prósperos, e isso causa uma confusão enorme, mas também atrai muitos diante desse chamamento de que faça aqui, que Deus vai abrir a janela e vai ser bênção, e vai ser isso, e vai ser aquilo, e pronto, e haja enganação. E quantas pessoas já deram às vezes tudo que tinha e ficaram sem nada? É o entendimento errado do que é prosperidade. Mas, meus irmãos, Deus, Ele promete, Ele abençoou o trabalho. Deus abençoou o nosso trabalho. Deus é o Deus que abençoou o nosso trabalho. Deus abençoou o trabalho de José. No entanto, Deus não tem, irmãos, compromisso com o trabalho desonesto. O trabalho, então, com excelência de José, nos apresenta um padrão comum de que eu preciso trabalhar, eu preciso então me dedicar, eu preciso ser obediente, eu preciso ser ético, eu preciso ser honesto no meu trabalho. Certamente o Senhor abençoará. Porém, nestes propósitos específicos de José, lá no Egito, haviam 3 coisas presentes nele, no trabalho dele e na sua forma de gerir a vida. Havia a presença de Deus, havia também a ascensão de uma condição de autoridade, que ele foi tirado lá de um lugar horrível, de uma prisão, para ser alguém de autoridade, e havia no seu trabalho a bênção de Deus, que é o que nós, irmãos, precisamos mais buscar, é a bênção de Deus. Senhor, onde é que eu vou ser abençoado? Eu vou ser abençoado fazendo o que para o Senhor? Eu quero a tua bênção, Senhor. Eu quero ser abençoado por ti. Eu quero que o Senhor esteja comigo, presente comigo, para que eu faça o melhor para o Senhor. E nos 3 cenários, irmãos, José, ele não se deixou levar pela tristeza da prisão, ele não deixou ser levado também pela emoção do cargo que ele chegou a ser na presença de Faraó. A bênção de Deus estava nele, conduzindo o seu coração em todos os momentos. Até, queridos, nos detalhes, José se mostrava alguém cuidadoso. Vamos ver? O verso 14 deste mesmo capítulo diz o quê?
Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra, da prisão onde ele estava. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Queridos, isso aqui, havia necessidade de Moisés escrever isso aqui? Esses detalhes, tinha necessidade. Porque o mais importante não era relatar uma barba feita, não era relatar uma roupa tal para poder ir. Isso aqui é um detalhe, mas um detalhe importante. Por que esse detalhe está aqui? Para demonstrar que José, ele era cuidadoso até ao se apresentar a uma autoridade. Ele era cuidadoso com a sua aparência. Demonstra aqui que ele era um cara limpo, um cara decente. Não que ter barba não seja decente, mas certamente ele estava numa prisão, barbudo, desmantelado, todo com roupa rasgada. Mas ele foi se ajeitar, não é? Não era na barbearia Rock não, mas se ajeitou lá no seu espelhinho, né? Fez lá, ajeitou todinho tal, para vestir uma roupa. Certamente tomou um banho, se penteou, se organizou para estar. Veja o nível de cuidado, de excelência, até na sua apresentação. José, irmãos, não era uma pessoa relaxada. Esse detalhe nos diz muito. Mas, queridos, trabalhar com excelência, não importando o tamanho da tarefa, nem importando quão ilustre ou influente seja a tarefa, devem ser coisas resolvidas no nosso coração, de que eu estou fazendo para o Senhor. Se é num copinho, é para o Senhor. Se é num prato, é para o Senhor. Se é num tacho, é para o Senhor. Se é numa coisa gigantesca, é para o Senhor, porque a glória é dele, o louvor é para ele, e o que cabe a nós na gestão da nossa vida é fazermos as coisas com excelência. E meus irmãos, não cabe aqui, queridos, subirmos ao púlpito para pregar algo descuidado. Não cabe subirmos aqui para cantar e tocar de uma forma totalmente descuidada, descomprometida com o zelo para quem nos chamou a fazer. Quem foi? O próprio Deus. Não cabe, irmãos, sermos tão relaxados com a nossa família, quando foi um presente que Deus deu a gente e nos chamou, homens aqui presentes, para cuidar. Um marido relaxado, omisso, descuidado com o que está acontecendo em casa, terrível. O Senhor nos chamou para fazermos com excelência. Excelência. E eu queria concluir, irmãos, trazendo aqui alguns pontos para refletirmos sobre isso. Trazendo ainda um pedacinho sobre a citação de Timothy Keller. O trabalho, irmão, só é uma vocação. Se alguém chamar a fazer, e se foi feito para este alguém, o qual nos chamou com excelência. E aí, queridos, cabe uma reflexão. Aquilo que estamos fazendo, foi Deus que nos chamou a fazer? Muitas pessoas têm a seguinte ideia: se eu estudar, eu passo. Se eu estudar, eu vou passar. E eu sempre tive uma opinião contrária a isso. Não dizendo que não estude, aí eu estou sendo incoerente. Mas o chamado de Deus é para isso? Deus chamou você para fazer isso? Se Deus chamou, Deus vai capacitar, você vai estudar, Ele vai fazer você lembrar de tudo, você vai conseguir fazer a prova, vai lhe abençoar, etc. Mas se não for propósito de Deus, você vai estudar, e não vai dar certo. Porque maior do que o nosso estudo, maior do que a capacidade que Deus dá a quem quer que seja, Deus é um Deus de propósitos. Tudo pertence a Ele, e os propósitos dEle não são frustrados. A sua palavra quem diz. A pergunta é: eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja?
E onde eu estou fazendo para o Senhor ou estou fazendo para mim mesmo? Eu preciso fazer estas avaliações que são extremamente importantes. Queridos, o nosso trabalho, todos nós aqui presentes, será que daria para nós oferecermos a Deus em louvor? Porque às vezes, irmãos, tem coisa que não dá para mostrar. Sabe por quê? Porque às vezes está cheio de desonestidade. Às vezes são coisas que não teve nenhuma ética para que aquele resultado chegasse. Às vezes tem tanta falcatrua numa atividade. E isto é terrível. Aí precisamos dizer: Senhor, eu preciso de fato de uma nova perspectiva. Quais são, Senhor, as prioridades que eu devo ter diante do nosso relacionamento, do meu com o Senhor? O que é que eu devo priorizar? Será que eu estou priorizando as coisas certas? Será que eu estou dando valor àquilo que era para ser dado valor? Quais são as prioridades? Quais são, irmãos, as nossas prioridades? O que de fato eu preciso mudar na avaliação das minhas prioridades? Eu preciso dar algo excelente para Deus. Eu preciso dar algo excelente para o Senhor. E este é um alvo, é uma missão que nós precisamos assumir aqui hoje à noite. Em terceiro lugar, nós temos buscado excelência no nosso trabalho. Nós que trabalhamos aqui, temos chegado na hora certa. Quem é CLT sabe que tem que chegar naquela hora e tem que sair naquela hora. Será que lá é proibido usar celular, redes sociais, e eu estou lá na hora do trabalho, em vez de eu estar produzindo, eu estou somente lá na rede, lá gastando tempo? Será que eu estou cumprindo direitinho os regulamentos? Será que eu estou comprometido com o meu trabalho, entendendo que é para o Senhor? Ou como é que eu tenho feito? Quem é chefe, será que eu estou sendo correto com as coisas? Eu estou pagando direitinho os direitos dos funcionários? Será que eu estou cuidando de tudo isso? Será que eu estou cumprindo com as minhas obrigações? Entendendo que também é para o Senhor? De que adianta chegar no final de ano, fazer uma confraternização empresarial, onde foi um ano de tudo fora do lugar? Que alegria se tem? Amados irmãos, a nossa vida e a nossa história, queridos, já foram confiados a Deus, a nossa vida e a nossa história. Porque há de fato um pensamento, às vezes um limitado ou equivocado, de que não, Deus já me salvou, pronto, certo. Mas e a tua história aqui, a tua trajetória, vai ser como? Como é que vai se dar? De forma descuidada? Fazendo de qualquer forma? O que é que Deus ele preza na vida daqueles que são seus filhos? Será que de fato há pecado em nós para que de fato eu me arrependa e comece então a organizar essas minhas prioridades? O que eu faço, eu preciso entender que eu estou fazendo para Ele. Enquanto vida eu tiver, eu preciso entender que eu estou fazendo para Ele. Ele é o meu chefe. Eu posso ter um chefe aqui, mas por trás desse chefe aqui tem um chefão. Tem o maior de todos, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, que Ele me vê, mesmo quando eu estou fora do trabalho, do horário de trabalho. Ele me vê. Eu preciso compreender que precisaríamos ser como Fídias, esculpir as coisas escondidas, fazer da melhor forma, mesmo sem ter a preocupação que alguém fosse ver. Certamente aquele amigo de Fídias ficou inconformado. Mas tu vai pegar um objeto e pregar lá em cima, ninguém que vai lá olhar atrás. Quem vai subir lá no teto desse lugar tão grande para poder ver? Eu não faço para homens e mulheres verem, é para os meus deuses verem. A fé dele totalmente equivocada, mas é a intenção do coração de agradar a quem ele adora. Esse padrão precisaria estar conosco. Fazer da melhor forma. Não é fazer de bolo de qualquer jeito, fazer da melhor forma.
tudo que eu faço. Ah, eu tenho um filho pequeno, vou criar da melhor forma. Qual é a melhor forma? Não é deixar fazer o que quer, não. É dentro dos limites. Corda curta. E às vezes esticadinha. Certinho, como a palavra ensina. Não é? Como é que eu vou dar o meu melhor com a minha esposa? Amando ela. Ô, tarefa difícil, mas é amando. E amar é decisão, é serviço. É estar posto, pronto, preparado, com as mangas arregaçadas, a ponto de se agarrar com um leão, para viver ou para morrer por ela. E esposas, auxiliadores, submissas, é assim que o nosso trabalho tem que ser, o trabalho de vocês. Zelar pela casa, zelar por tudo, evitar desperdício de comida, um tempo tão caro, que até o queijinho do reino, que eu sempre falo aqui, está longe, não pode desperdiçar nada. Mulher cuidadosa, mulher sábia, não é? Que edifica a casa, que fortifica. E todos os líderes da igreja aqui, ó, que tem prerrogativas, louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Que ano que vem possamos fazer ainda mais, com mais capricho para Deus, com mais excelência. Não é fazer de todo jeito, não é cortar papel de qualquer forma, tudo bonitinho, bem feito, no capricho, não é? Porque nós somos chamados, irmão, por alguém excelente. Fomos chamados pelo Senhor, que é perfeito em todo o seu conselho, e espera de nós que nós façamos uma retribuição a Ele, dentro das nossas limitações, da melhor forma, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor.